Ao marchar contra a Ucrânia, Putin bradou ao mundo que estava apenas retomando o que a história legou aos russos. Ele peitou as potências ocidentais, jurando de pés juntos que cada bala disparada servia para blindar a soberania do seu país. Só que o destino adora pregar peças irônicas. Enquanto ele gastava sangue e ferro para barrar a OTAN na porta da frente, entregava de bandeja as chaves do fundo, o quintal e a escritura da casa toda para o vizinho do Oriente. No papel, a Federação Russa ainda posa de nação livre e soberana. Contudo, se olharmos para as engrenagens da economia e da estratégia militar, ela virou pouco mais que um almoxarifado gigante de recursos naturais para servir a Pequim. Estamos vendo uma invasão que dispensa tanques e fuzis, movida à base de títulos de dívida, mapas redesenhados e transferência de tecnologia. Um avanço silencioso, cruel e sem volta. Basta analisar os eventos bizarros que rolaram só no último mês. A cartografia está sendo rasgada e nomes de cidades inteiras simplesmente somem do mapa. A joia da coroa, a Gazprom, está sendo rebaixada ao mero braço energético chinês. O pior de tudo? Engenheiros russos estão fugindo para Pequim, levando na bagagem os segredos militares mais bem guardados do Kremlin. No episódio de hoje do Mr. Warlog, vamos escancarar a exploração brutal que se esconde atrás do conto de fadas da amizade sem limites. Descubra como a Sibéria está virando o quintal da China e como o dragão está devorando o urso vivo. Qualquer conquista territorial começa primeiro dominando a mente de quem manda. Depois, o domínio chega oficialmente ao papel dos mapas. Em 2023, o Ministério de Recursos Naturais chinês soltou um mapa batizando 8 cidades do extremo oriente russo com nomes chineses. Naquela época, Moscou tratou como um mero erro técnico e se calou. Mas em dezembro de 2025, o jogo virou regra. Uma nova ordem alfandegária vinda direto de Pequim para os exportadores russos foi um soco no estômago. Toda carga vinda do porto de Vladivostok agora deve ser rotulada como vinda de Haishenwai. E não se engane, isso passa longe de ser uma simples tradução. Haishenwai quer dizer Baía do Pepino do Mar em mandarim. Para os patriotas chineses, essa terra é um pedaço do seu solo sagrado, roubado pela Rússia em 1860. Enquanto Putin se diz o protetor de quem fala russo na Ucrânia, ele finge que não vê a própria identidade sendo apagada dentro de casa. Para os barões chineses, Vladivostok já não é mais Rússia. É território da China, sob uma administração russa meramente temporária. O Kremlin está tão amarrado financeiramente que nem se atreve a reclamar quando trocam o nome das suas cidades. Esqueça a cortesia diplomática. É a rendição de um vassalo. E enquanto os mapas mudam, o cofre russo vai sendo esvaziado. O tão falado gasoduto que dominou as manchetes por anos, o Força da Sibéria 2, era a grande aposta de Putin para desviar o gás da Europa direto para as mãos chinesas. Só que os novos vazamentos sobre esse contrato provam que não se trata de uma salvação, mas de um atestado de falência. Pequim sentiu o cheiro do desespero e jogou pesado na mesa de negociações. Pelos dados que vazaram da Bloomberg e do Kommersant, primeiro ponto, a Rússia vai arcar sozinha com cada centavo da obra. Bilhões de dólares jogados no gasoduto. Segundo ponto, o preço que a China vai pagar? Nem metade do que o mercado mundial cobra hoje. Terceiro, o valor está atrelado ao preço do carvão barato usado nas usinas internas chinesas. Na prática, a Gazprom vai entregar o tesouro russo de graça para as fábricas da China, operando no prejuízo. Com energia russa quase de graça, a indústria chinesa vai inundar o planeta com produtos imbatíveis. Moscou agora atua apenas como segurança dos próprios gasodutos. A Gazprom deixou de ser o grande orgulho nacional da Rússia. Virou apenas o braço energético de Pequim no norte. Isso não é mercado, é pagamento de tributo. A capitulação da Gazprom foi o começo. A verdadeira ocupação ocorre silenciosamente no bolso do cidadão russo. A soberania real de um país reside em sua própria moeda. Mas em 2026, o rublo virou mero cupom, uma relíquia que só existe no papel. Analise os fatos.
80% das trocas na Bolsa de Moscou são em yuan. Dólar e euro foram banidos. O rublo não vale mais nada. Mesmo entre si, empresas russas são obrigadas a usar o yuan. Por quê? Porque Pequim trata o rublo como lixo e recusa o recebimento. O Banco Central Russo agora é um depósito massivo de yuans. A chave do Tesouro Moscovita não pertence mais ao Kremlin. Ela repousa nos cofres do Banco do Povo da China em Pequim. Entende a gravidade? Se a China fechar a torneira amanhã cedo, a economia russa colapsa antes do meio-dia. A soberania evaporou. A inflação do povo russo não depende mais de ordens em Moscou, mas das taxas de juros decididas em Xangai. Até o lojista siberiano precisa rezar pela cartilha do yuan para pagar seus fornecedores. É um caso inédito. Uma potência nuclear refém de moeda estrangeira, totalmente dependente. Mas energia e terras foram apenas o prelúdio. Pequim queria as joias da coroa. O segredo bélico de ponta. Por décadas, Moscou blindou sua tecnologia militar com medo de cópias. Mas com o caixa zerado, o medo virou desespero absoluto. Relatórios de inteligência de dezembro citam 60 engenheiros do Rubin. O núcleo secreto de submarinos russos mudou-se com famílias para a China. O objetivo? Tornar a frota chinesa invisível e letal, com DNA russo. Apenas submarinos? Não. O maior orgulho tecnológico do país, os motores de mísseis hipersônicos foram entregues de bandeja a Pequim. O que ganharam em troca? Crédito e papel pintado em yuan. Queimaram 50 anos de herança soviética para financiar a guerra. Moscou perdeu qualquer vantagem tecnológica militar sobre os chineses. O aprendiz comprou todos os segredos do mestre que outrora serviu e o aposentou à força. A pilhagem superou as riquezas do subsolo. As terras negras férteis estão sumindo sob o domínio de Pequim. E o Kremlin entregou esse patrimônio em uma bandeja de prata. Em Zabaikalsk e Amur, áreas do tamanho da Bélgica, foram arrendadas por 49 anos para conglomerados chineses. Chamam de aluguel, mas é entrega total. Os relatos são terríveis. Para sugar o lucro, as empresas usam queima química do solo e injetam pesticidas tóxicos e venenos proibidos nas terras russas. Não há sustentabilidade, apenas extração bruta. Sugam até a exaustão, deixam para trás um deserto envenenado e morto. O camponês russo faliu. É impossível competir contra a escala dos gigantes de Pequim. Os agricultores estão de mãos atadas, sem ter para quem escoar a colheita. O camponês russo virou um estranho em solo pátrio, suando a camisa na plantação de soja para servir ao patrão chinês. Esqueça o planejamento agrário. O que vemos aqui é a brutal estratégia da terra arrasada. Estão envenenando o sustento das futuras gerações apenas para quitar as dívidas de agora. Subamos agora pelo mapa, em direção ao gelo implacável do Polo Norte. Durante eras, o Império Russo reinou absoluto como soberano das águas árticas. A rota marítima do norte era a joia da coroa e o maior trunfo estratégico de Moscou. Só que o jogo mudou. E o caminho agora atende pelo nome de Rota da Seda Polar. Pequim se autoproclamou vizinha do Ártico, mesmo sem possuir 1 centímetro de costa naquele gelo. E a Rússia, sufocada pela falta de capital, acabou baixando a cabeça e aceitando. Você faz ideia da reviravolta que está ocorrendo nas profundezas do Oceano Ártico neste exato momento? Quebra-gelos nucleares russos de bilhões de dólares estão abrindo caminho no oceano, não para o próprio lucro, mas para escoltar os navios mercantes vindos da China. A marinha russa virou um leão de chácara particular, garantindo a passagem gratuita dos vizinhos. Terminais inteiros e a frota mercante estão sendo entregues de bandeja a corporações chinesas. Letreiros em mandarim já decoram as instalações portuárias de Murmansk e Arkhangelsk. Nessa nova artéria comercial escancarada pelo derretimento das geleiras, a Rússia é apenas o corredor de passagem, enquanto Pequim se tornou a dona da chave. Putin rifou a herança de Pedro Grande, em troca da fome comercial de Xi Jinping. O pesadelo mais sombrio está se concretizando: a ocupação física do território. Fenômenos sinistros ocorrem nos confins da Sibéria, nas margens do Lago Baikal. Pela lei do Kremlin,
Nenhum estrangeiro tem permissão para manter tropas armadas no país. Contudo, madeireiras e mineradoras chinesas trouxeram seus próprios exércitos particulares, unidades de segurança privada, que alegam apenas zelar pelo patrimônio investido na região. O povo da região já os apelidou de Exército Azul. Em vez da polícia russa, são essas tropas estrangeiras, falando mandarim e armadas até os dentes, que patrulham tudo. Aldeões que saem para colher cogumelos em matas ancestrais dão de cara com esses soldados. Eles são expulsos a pontapés sob a desculpa de estarem em zonas de acesso restrito. Isso é o que chamamos de se tornar um refugiado dentro da própria pátria. Quem garante que esses milhares de agentes treinados, hoje portando crachás de segurança, não serão a ponta de lança do exército de Pequim assim que trocarem de farda amanhã? O leste da Rússia está na prática escorrendo por entre os dedos de Moscou. A face mais perversa dessa invasão ocorre no silêncio do mundo virtual. Moscou entregou não apenas o solo, mas também as chaves para monitorar seu próprio povo, a China. Putin importou a tecnologia de censura chinesa para caçar dissidentes e quem ousa protestar contra o conflito. Câmeras de reconhecimento facial no metrô e algoritmos que amordaçam a rede mundial. Os sistemas que rastreiam cada passo do cidadão russo vêm todos com o selo de Pequim. Gigantes como Huawei e Hikvision ergueram toda a espinha dorsal digital da Rússia. O que isso implica? Que o rosto e a vida digital de cada cidadão russo estão à disposição não só do serviço secreto local, mas também da inteligência chinesa. A Rússia replicou, vírgula por vírgula, o modelo de tirania digital chinês. Atualmente, quem caminha por Moscou é vigiado 24 horas por dia. A sensação de controle é idêntica à que se vive nas ruas de Pequim. A Rússia virou o campo de testes oficial para a distopia tecnológica da China. A liberdade foi sufocada tanto no asfalto quanto por trás de cada tela. O sinal mais nítido dessa ocupação desfila hoje pelas grandes avenidas russas. A indústria automobilística do Kremlin virou apenas um puxadinho mecânico das montadoras chinesas. O Estado tenta vender a ilusão de que resgatou o orgulho nacional mosquivich. Mas basta levantar o capô para a amarga realidade aparecer sem filtros. Aquele carro é o modelo JS4 da chinesa JC disfarçado. O trabalho local resume-se a montar peças importadas e colar um emblema falso. Só o mosquivich? Negativo. Avtovaz, Kamaz e UAZ também. Todos esses fabricantes agora são reféns dos componentes vindos de Pequim. Sem peças chinesas, a Rússia não produz nenhum caminhão, tanque ou ambulância. O coração industrial russo foi trocado por uma prótese com selo chinês. O operário russo não cria mais nada, apenas segue instruções estrangeiras. Eles viraram meros montadores de peças enviadas por seus novos donos. Não é progresso industrial. É um claro caso de colonialismo tecnológico moderno. Já levaram o óleo, o gás e a madeira. O que resta agora? O recurso vital, água. A China sofre a pior seca de sua história. E ao norte repousa o Baikal, o maior tesouro de água do mundo. A cúpula em Pequim quer desviar as águas do Baikal para seu território. Isso faz parte do seu gigantesco plano de transposição hídrica nacional. E Moscou, desesperada por dinheiro, não consegue mais dizer um não. Vejam as fábricas de engarrafamento chinesas brotando nas margens do Lago Sagrado. O Baikal, santuário russo, está sendo engarrafado e vendido nos mercados de Pequim. Engenheiros chineses já projetam um duto colossal de 1.000 quilômetros de extensão. Essa serpente de aço ligará o lago diretamente à seca província de Gansu. Ambientalistas e o povo russo estão em revolta contra esse saque hídrico. Mas o Kremlin silencia porque essa água financia o orçamento de guerra atual. A Rússia entrega o ouro azul do futuro pelo preço de petróleo barato. Sacrificam a água dos seus netos para manter as máquinas chinesas girando. Aliados? Se seu amigo quintuplicasse o preço do socorro, ele seria aliado? Pequim não tem nenhum interesse em ver o fim da guerra na Ucrânia. Por que teria? Quanto mais o conflito dura, mais a Rússia se ajoelha. Drones, rádios e fardamento.
Quase todo o suprimento militar agora vem da China, mas as empresas chinesas lucram de 300% a 400% sobre Moscou. Chamam de taxa de risco enquanto enriquecem com o sangue russo derramado. Isso não é parceria estratégica, é puro oportunismo e exploração de guerra. Cada baixa no fronte russo representa um novo fôlego para Pequim. A China quer a Rússia viva para respirar, mas ferida para não levantar. Afinal, é muito mais fácil controlar um urso baleado do que um forte. Estamos presenciando a forma mais silenciosa e biológica de uma invasão territorial. A Rússia já sacrificou centenas de milhares de jovens nessa guerra sem fim. Na China, o legado do filho único gerou milhões de homens solteiros excedentes. O vácuo está sendo preenchido. Na Sibéria, os casamentos mistos dispararam. A união entre chineses e russas cresce em um ritmo jamais visto antes. Essa transformação demográfica gera um impacto geopolítico profundo e permanente. Nas terras geladas do leste, a integração demográfica chinesa tornou-se imparável. Seria apenas amor? Talvez. Mas o resultado altera o equilíbrio do poder. A configuração étnica da região está sofrendo uma metamorfose profunda. As novas gerações crescem imersas na esfera cultural chinesa, ignorando a russa. Trabalhadores orientais fincam raízes, adquirem terras e já ostentam o passaporte russo. Do outro lado da linha limítrofe, 1 bilhão e 400 milhões vigiam, enquanto aqui restam apenas 6 milhões de russos em nítido envelhecimento. Estamos diante do colapso iminente de uma barragem. Num plebiscito siberiano em 50 anos, o veredito será óbvio para todos. Enquanto Putin caça território hoje, ele aniquila a herança russa de amanhã. Vladimir Putin ambicionava o panteão dos líderes que expandiram o Império Eslavo. Porém, a história o registrará como governante negligente, que transformou a Rússia em vassala chinesa por migalhas na Ucrânia. Ele entregou à Sibéria sua energia, tecnologia e honra nacional. Ao evitar sanções ocidentais, Moscou trancou-se na jaula de ferro oriental. Não há aliança, mas um urso decrépito sendo fatiado vivo pelo apetite voraz do jovem dragão. A cartografia mundial já mudou. Acordos selados, engenheiros em fuga. O cheque-mate foi aplicado. O tempo da Rússia como gigante geopolítico virou cinzas. Iniciou-se a era do grande posto de combustível. O que pensa? Moscou terá forças para romper esse sufocante jugo chinês? Ou o futuro siberiano será escrito em mandarim? Comente sua visão abaixo. Continue com o Sr. Warlog na busca pela verdade implacável.